Eu sou aquele navio no mar sem rumo e sem dono. Tenho a bagagem do porto para reconfortar meu sono e flutuar sobre as águas da maré do abandono. E lá no mar eu vi uma maravilha, vi o rosto de uma ilha numa noite de luar. Eita, luar, lumiou o meu navio. Quem vai lá no mar... A pesca solidária, para mim, eu sinto um orgulho muito grande. Onde eu vejo uma camisa da pesca solidária, é professor, é não sei o quê. E eu me sinto assim, rapaz, quando eu me imagino que um dia numa reunião a Francinalda disse que estava com esse projeto, e a Patrícia, e se nós assinava para a gente projeto para os pescadores, passando a confiança para eles fazer esse movimento todo em nosso favor. E eu acho a pesca solidária o máximo. Agora, há uns 20 dias atrás, a minha esposa é meio esporada com essa pesca solidária. Ela mandou eu escolher entre ela e a pesca solidária. Pois a nossa casa tem 2 ruas. Você sai para onde quiser que eu vou ficar com a pesca solidária. O projeto Pesca Solidária faz parte de um processo de organização dos espaços, digamos, no território, que é o estuário dos rios Timon e Ubatuba. Espumas se misturam com o vento. No dia em que você foi embora eu fiquei sentindo saudade. Esse estuário é o estuário mais preservado, conservado, provavelmente do nosso Nordeste brasileiro, né? Em extensão, em áreas de mangue. E durante o processo de desenvolvimento, que dizem, né, desenvolvimento na região, como esse estuário ocorre o peixe-boi marinho, tem a pesca artesanal, tem diversas aves migratórias, instituições como o ICMBio, né, na época pela Fundação Mamíferos Aquáticos, e também a ONG parceira nossa, a Aquasis, lá do Ceará, eles vieram desde 2004 fazendo pesquisas, conhecendo esse espaço e sugeriram a criação de um refúgio da vida silvestre, com o objetivo mesmo de conservar esse espaço e evitar apenas a entrada de do desenvolvimento a partir de produção de camarão e outras coisas. A ideia é que fosse um espaço fosse conservado, preservado e tivesse outras formas até, quem sabe, de gerir aí, gerar, na verdade, uma renda. Que até o momento, né, ficou das atividades. E quando a gente pensa assim, fora só a questão de aprender a fazer cisterna, qual outro aprendizado, né, do meio de vocês, né, do diálogo, qual aprendizado que fica? Experiência de trabalhar em grupo. Um aprendizado, né? Acaba se tornando aprendizado. Você começa a aprender a... Eu tô achando que é muito bom e com a pessoa tendo educação mesmo e sabendo respeitar um outro, né? Fase de 15, 20 dias. Que a ideia é que cada cisterna vai ser... E como é que isso vai ser feito? Então... Bom, a ideia inicial não eram ter grupos produtivos. O que tinha era uma reivindicação dos pescadores e das colônias e das comunidades de que tinha que ter alguma alternativa de renda para as comunidades. Então a pergunta foi, como que se faz isso? Como que a gente faz para ter alternativa de renda? Então uma discussão que a gente fez aqui na CIA, junto com a Pentu, foi de que a geração de renda devia ser trabalhada com grupos e não de forma individual. Dentro do projeto Pesca Solidária foi previsto um recurso para fazer alguns projetos, algumas atividades com as comunidades nessa área da geração de renda. Então a gente pensou isso de uma forma que fosse feito de forma coletiva. E aí então cada liderança da Pentu, que são 12, cada um deles é de uma comunidade
de um município, de uma área de pescadores. Então, cada um deles ficou de tentar organizar na sua comunidade um grupo junto com ele. Então, esse foi um desafio que a gente fez para eles. Bom, tem essa possibilidade de ter o recurso, mas depende da capacidade de organização, de mobilização de vocês. A gente pensou uma espécie de capacitação, mas não uma capacitação assim com um curso de formação, mas uma forma de intercâmbio com outros grupos que já fazem isso. Então, por exemplo, o pessoal que queria trabalhar com marambaia, a gente levou eles para conhecer uma experiência na prainha do Canto Verde, no Ceará, que já trabalha muito tempo com marambaia, comunidades lá. E também a comunidade tem um trabalho de turismo comunitário. Então a gente aproveitou e levou para lá. O pessoal que queria trabalhar mais com a área de agricultura, a gente levou eles para conhecer duas experiências, em Viçosa, com agricultura orgânica, e aqui em Esperantina, com um produtor que já trabalha há muito tempo também com agricultura de base ecológica, que chama. Então, a partir desses intercâmbios, o pessoal começou a ver, bom, mas se tem outros pescadores, pequenos agricultores que nem a gente, que estão fazendo, a gente também pode fazer. Então, acho que o grande aprendizado do intercâmbio é porque é o pescador falando com o pescador. Então, isso dá muito mais credibilidade para a discussão, o pessoal vê os problemas, o que eles enfrentaram. Então, a partir disso, os grupos foram definindo o que cada grupo queria fazer. Na verdade, eu fiquei conhecendo o projeto Pesca Solidária lá na base do peixe-boi. Eu cheguei lá, estava acontecendo uma reunião, aí eu fui pedir para entrar, me atualizei do que estava acontecendo e dali eu montei um grupo, convidei uns pescadores colegas meus, falei com o Marcelo, ele falou que existia uma verba que era destinada para criar um grupo produtivo e eu junto com o Golouro e o seu Patinho tomamos a frente e conseguimos montar esse grupo. Aí a gente elaborou um projeto que era construir as marambaias para ver se conseguia aumentar a renda da família da gente e incentivar os pessoal do Cajueiro da Praia a desenvolver o mesmo que a gente está desenvolvendo. Se caso desse certo, para eles seguirem o nosso rumo. Dentro do projeto que a gente fez, eles perguntaram com que era que a gente ia trabalhar, a gente falou que era com as marambaias e a gente ia precisar de 2 embarcações. E o nosso grupo são de 12 pescadores e as embarcações não tinham que ser pequenas, tinham que ser embarcações grandes. Aí a gente conseguiu, através do Pesca Solidária, 2 embarcações, que é a Carol Souza e a Rayane Filha. Uma com 8,80 m e a outra com 9 metros. Sou coração do folclore nordestino. Eu sou Mateus e Bastião do Boi Bumbá. A gente se comprometeu a ajudar os próximos grupos que se formassem na cidade de Cajueiro da Praia. Isso foi uma das coisas que o Pesca Solidária exigiu da gente. A gente não paga nada em dinheiro, a gente apenas vai pagar com a ajuda aquilo que a gente aprendeu e a gente está fazendo e a gente vai ajudar os outros a fazerem. E no caso a gente ajudou 2 grupos de pescadores aqui, 2 pequenos grupos, um de 3 pescadores, outro de 5. E eles já estão colhendo fruto até mais do que a gente um pouco. Nenhum aquário é maior do que o mar, mas o mar espelhado em seus olhos maior me causa o efeito de concha no ouvido, barulho de mar, um pouco de onda, bombo de espuma e sal. Nenhuma taça me mata a sede, mas o sabulho me embriaga. Mergulho na onda vaga, eu caio na rede, não tem quem não caia. Caio na rede, não tem quem não caia. Caio na rede. O Pesca Solidária é um processo de diálogo de diversas instituições com pescadores, com comunidade, buscando um desenvolvimento local, né? Um desenvolvimento a partir do conhecimento local, um desenvolvimento a partir das necessidades locais. Mas aí saíram 5 projetos que focam água, cisternas, placas, foca agricultura e produção de aves, marambaias e turismo de base comunitária, né? Então o pessoal tem embarcações para fazer o turismo sem ser aquele turismo massivo, mas o turismo de contemplação, de visita, de conhecimento e de passar o tempo dentro do estuário, né?
Então, a nossa demanda é o seguinte, nós estamos tentando fazer 2 paradas. A primeira, logo em seguida, aí pode engangar alguma coisa. O grupo está muito, assim, muito coeso, sabe muito bem o que quer. A mesma coisa na Chapada, começou bem, depois deu uns problemas internos no grupo, de desconfianças entre um e outro, e que hoje dá para dizer que estão superadas, né? Se programam, e discutem data, quem vai trabalhar, quem não vai, e estão trabalhando praticamente sozinhos. Tanto que foi interessante que o Rodrigo, que trabalha com eles, ficou... eu sabia que estava na 6ª. O pessoal, 6ª? Não, nós já fizemos a 7ª. E outra coisa, esse grupo vai ter uma renda, que é engraçado isso, porque eles vão ter uma renda, porque a cisterna não vai dar renda, efetivamente. Mas eles vão ter renda porque já tem gente querendo construir cisterna e quer contratar eles. Então é uma outra forma de ter renda. Então eles vão estar garantindo a questão de ter água durante o período do verão, mas estão sendo chamados já para construir cisterna na própria comunidade, lá na Coroa Grande eles vão auxiliar também na construção. Então acho que isso também é interessante porque gerou um conhecimento e uma possibilidade de uma geração de renda a partir desse processo de construir cisternas. Então, dentro do que estava previsto, dentro do PESCA, a ideia era ter 3 projetos funcionando no fim do projeto e mais 3 elaborados. Na prática, a gente tem 4 praticamente já funcionando e mais 3 em processo de funcionamento. Então, a nossa avaliação é que a gente, inclusive, ultrapassou o que estava previsto no próprio projeto. Numa discussão de acordo de pesca, por exemplo, ou de geração de renda até, nós fazemos educação ambiental. Não tem como se discutir o turismo de base comunitária sem falar sobre a qualidade da água, sem conversar sobre a fauna, né, sobre lixo. Então a educação ambiental ela é transversal, acho que é uma sacada interessante do programa, né, do Petrobras Socioambiental, por determinar que seja transversal, e que realmente ela dialoga com tudo, né? Então a educação ambiental onde a gente tem muito mais contato com o volume de pessoas. Estamos aqui juntos dando uma nova perspectiva para a juventude do Cajueiro da Praia. Valeu, Petrobras! Tamo junto! Do projeto, né, da atividade de educação ambiental, ela buscou sensibilizar as pessoas, né, o público presente no estuário do Rio Timão e Ubatuba. A gente planejou diversas ações com várias temáticas, que a gente pudesse atingir várias faixas etárias, desde a educação infantil no público escolar até o ensino médio. Então a gente procurou atingir de uma forma dinâmica, de uma forma alegre, de uma forma divertida, procurar passar essa mensagem, o porquê de cuidar do ambiente. E dessa maneira a gente trabalhou com professores, com os pescadores, com marisqueira, e a gente tentou passar essa mensagem da importância, né? O porquê que eu tenho que cuidar do ambiente, entender esses elementos que faz parte desse ambiente, a função de cada um. Então, de uma maneira lúdica, a gente procurou passar essas informações. Um grupo de pescador aqui da praia levantaram um curral. Levantaram um curral, começaram a levar quase uns 15 dias para construir o curral. E quando foi na época que foi despescar, quando chegou lá o curral não estava mais. Descobriram que tinha levantado em cima da arraia. A arraia foi embora com o curral em cima dela. Eu acho que até hoje ela anda com o curral em cima dela, se o curral não tinha recaído.
cansada. Você acredita? E se tá frio, esquenta. Se tá fora, entra. Se pediu, aguenta. Se sujou, cai fora. Se dá pé, namora. Tá doendo, chora. Tá caindo, escora. Não tá bom, melhora. Não tá bom, melhora. Se aperta, grite. Se tá chato, agite. E se não tem crédito, e se foi falta pique, se não é imite. Se é do mato, amante, trabalhou, descanse. Se tem festa, dance. Se tá longe, alcance. Use sua chance. Use sua chance. Eu. Se tá puto, quebre. Tá feliz, requebre. Se venceu, celebre. Se tá velho, ao quebre. Fazer educação ambiental e até para os projetos produtivos, no caso do turismo, que você precisa conhecer a fauna, tiveram o que a gente fala que é uma das demandas também da carta proposta, é a pesquisa. Então a gente tem 7 áreas de pesquisa. Uma é o monitoramento de qualidade da água, né? São 8 pontos coletados mensalmente: fundo, água, né, o solo, substrato, análise de água, metal pesado, né? A gente tinha um certo receio por causa das carcinoculturas e da agricultura que tem na Serra da Biapaba, né? De ter talvez metal pesado, organofosforados. Então a gente fez algumas análises, felizmente não tivemos nada de contaminação e acompanhamento mesmo dessa qualidade de água durante 12 meses, né? A gente vai conseguir dar alguma resposta para algumas perguntas que eles vêm fazendo em relação a talvez a diminuição ou aumento da pesca. Por que isso acontece? Se determinada época do ano tem mais peixe, a gente vai conseguir ligar isso a algum parâmetro ambiental, oxigênio, temperatura, salinidade, para tentar explicar realmente de uma forma científica, né, por que isso vem acontecendo, por que aumenta a pesca numa época, diminui em outra, provar para as pessoas que realmente não tem um efeito significativo as fazendas de carcinicultura na região, ou se elas têm. A gente tem aqui uma das áreas de maior concentração de peixe-boi no Brasil, na verdade é um animal que está em extinção da lista vermelha. E foi um trabalho que a gente vem desenvolvendo também nesses 2 anos, mas foi um trabalho que foi em parceria com a Quasis inicialmente, que a Quasis tem um know-how de monitoramento do peixe-boi. Começaram um projeto, estavam desenvolvendo e aí eles nos capacitaram para darmos continuidade, porque a gente consegue chegar muito mais fácil. E o objetivo, a gente fez 2 anos de monitoramento, mas o objetivo é de continuar. A gente quer chegar nos 5 anos, que 5 anos é um volume de dados, uma massa de dados importante para a pesquisa, que a gente consegue ter informações e falar realmente, talvez até conseguir chegar, não, a população está aumentando ou não, né? Que isso que é importante. Então a gente o pessoal da CIA, o pessoal da conservação, super empenhado hoje, fazem o trabalho com bastante dedicação e os resultados estão aparecendo agora nas publicações, no conhecimento que a gente está tendo. Inclusive até esse peixe-boi ele também acaba sendo até um indutor do turismo, né? Já é um símbolo do município de Cajueiro da Praia e a gente acha que isso pode contribuir muito mais, né? Até na geração de renda, conservação, geração de renda e desenvolvimento local a partir desse conhecimento. Acho que isso é bem importante, é bem uma das ideias do projeto. Dentro dessa área da pesquisa, a coisa mais interessante é porque nós estamos levando um retorno para os pescadores das propostas que eles fizeram numa carta proposta em 2012. E o Pesca Solidária, ele veio dar essa resposta para eles de maneira positiva. Por exemplo, eles gostariam de estudar a reprodução dos peixes e de outros pescados. E o Pesca deu o pontapé inicial com o estudo da tainha, através da reprodução,
e também da alimentação da tainha, do bagre e também o processo reprodutivo do caranguejo. A gente percebe que com isso vai incentivar tanto o pescador a cuidar do seu ambiente, porque dentro dessa fase da pesquisa, a gente está levando um retorno cotidiano, todos os meses. A pesquisa se reúne com os pescadores, eles ouvem o que está sendo feito, ouvem os resultados que estão sendo repassados e eles passam a entender esse processo, que é muito importante dentro do estuário do Timon e Ubatuba para a questão da gestão do recurso pesqueiro. Porque essa gestão do recurso pesqueiro vai proporcionar que dentro do estuário possa produzir cada vez mais pescados que sirvam para a alimentação deles e também sirvam para o equilíbrio do ambiente. É um trabalho de formiguinha, de levantar dados da pesca, levantar dados da biologia reprodutiva, conhecer da alimentação, conhecer essa correlação com a sazonalidade, que época do ano cada espécie se reproduz, cada espécie aumenta a sua intensidade na alimentação, que faixa de hora essa espécie se reproduz ou essa espécie se alimenta. Então tem diversas correlações que estão associadas ao comportamento dessas espécies e só com esse tipo de estudo é que se permite conhecer. E conhecendo todos esses aspectos torna possível gerir populações naturais. Nós temos encontros semanais em que os estudantes, alguns voluntários, outros bolsistas, participam dessa bancada da extração de alguns órgãos dos peixes que vão ser usados para a nossa pesquisa. No caso, seriam o estômago, o fígado e a gônada, e nós estudamos esses órgãos para compor a parte da pesquisa, tanto de alimentação quanto de reprodução. A gente vai acabar identificando que os peixes, na verdade, não é o grupo mais importante, né, por ser o mais capturado, mas a gente entender como as outras espécies, menos importantes até, se interrelacionam, né, com essas espécies que são importantes recursos pesqueiros dentro da região, né? Então a gente quer entender a importância do estuário, né, como é que funciona esse fluxo de energia, como é que ela utiliza esses recursos alimentares e como ela se relaciona com as outras espécies. Como fruto de todo esse trabalho, nós iremos ter um guia de aves, um guia da taxonomia dos peixes, um livro com vários artigos, com resultados parciais já de todas as áreas das pesquisas que a gente já falou anteriormente. E também nós iremos ter a oportunidade de poder compartilhar isso com os pescadores e a comunidade, de levar essas publicações e conversar com eles. Então, além dessas publicações, nós vamos ter folder ainda da pesca e folder da qualidade da água. Ou seja, a comunidade que nos ajudou com essa pesquisa, ela vai ter uma devolutiva, porque nós iremos entregar esse material para eles e, ao mesmo tempo, nós iremos esclarecer, tirar as dúvidas dele desse material. Nesse projeto, durante 2 anos, vieram dialogando um quê principal, que era a discussão sobre os conflitos que existiam nesse estuário relacionado com a pesca. E nisso foi construído um acordo de pesca, que focava principalmente o quê? Uma área de restrição à pesca, que se chama do berçário, que é na entrada da barra, né, do estuário ali. Nessa área só pode pescar de linha. E também um outro conflito era uma área de restrição da pesca de facho. Na verdade, uma área de permissão da pesca de facho, né, que é uma pesca noturna realizada com luz. Uma vez se reconhecendo que a pesca estava em declínio, né, que cada vez estava mais difícil os pescadores pescarem a quantidade de peixes que eles pescavam 20, 30 anos atrás, o que eles poderiam fazer no sentido de ter uma ação coletiva, de fazer com que a pesca melhorasse, né? Quer dizer, numa das reuniões se colocou a ideia do berçário como sendo exatamente um local
que desse condições dos peixes se reproduzirem mais e alcançarem um tamanho maior. E muitos desses peixes que eles pegam têm a reprodução dentro do estuário, né? A própria tainha, a própria pescada amarela, o camurim, o camurupim, entendeu? Eles têm um ciclo de vida que eles podem até às vezes estar fora no mar, mas na época da reprodução eles voltam para o estuário, muitas vezes soltam as ovas, os juvenis, e esses juvenis ficam dentro do estuário e fazem um caminho de volta conforme eles vão crescendo. A lógica deles, dos pescadores, foi bem interessante. Olha, se você elimina a caçoeira, que é um método de pesca, que pesca em maior quantidade, né? Que se você não tiver uma rede adequada, pesca muitas vezes um peixe muito pequeno, e também o espinhel, né? Porque o espinhel, por exemplo, é uma pesca de linha, mas que é feita com 200 anzóis, ou até com 500 anzóis. Então, eles não eliminaram totalmente a pesca, por isso que é considerada uma área com restrição de pesca. Qual é a restrição? Não pode caçoeira, não pode espinhel, mas é permitido a pesca de linha, é permitido a pesca de tarrafa e é permitido os currais que já existem, porque eles reconheceram que essas artes de pescas, elas não têm um impacto tão grande como o espinhel e a caçoeira. E foi um consenso construído, que eu acho que é isso que é mais importante, com pescadores de 3 municípios diferentes. Tá cansada? Você acredita? E se tá frio, esquenta, se tá fora. O programa Petrobras Socioambiental é um programa que tem um aporte financeiro muito significativo, muito importante, né? Muitas instituições dependem desse aporte. Por exemplo, nós temos alguns projetos, mas o maior projeto que a gente tem sempre são esses com a Petrobras. Não tem como não levantar isso. E o Pesca Solidária, inclusive, era um projeto que a gente falava como a gente vai continuar. São diversas ações, uma carta-proposta extensa, como a gente vai viabilizar. A nossa ideia eram subprojetos mesmo, projetos divididos. Então, essa equipe aqui, né, se organiza junto com a universidade, anima, escreve proposta, apresenta, faz a pesquisa. Então, eram tudo particionado. Quando abre a seleção pública, a gente falou, opa, acho que nisso daí a gente encaixa. Até foi uma dificuldade nossa no momento que a gente olhava e falava, mas a gente é do programa Petrobras Ambiental ou programa Petrobras Cidadania, Desenvolvimento de Cidadania? A gente não conseguia enxergar isso, porque a gente estava no meio, né, entre os dois. Optamos pelo ambiental, e aí até depois teve a mudança na Petrobras Socioambiental. Mas a gente sabe que se não tivesse esse programa, o projeto teria sido em partes, e a gente não sabe se teria tido o mesmo alcance. Porque mesmo desenvolvendo todas essas ações, existem as dificuldades, mas a gente não conseguiria ter o alcance que a gente teve no estuário para poder falar hoje temos resultados. E eu acho que o importante foi isso, não é só o recurso financeiro em si, mas sim o estímulo que houve para a instituição, para os parceiros e para as comunidades de que, opa, a gente pode fazer, a gente pode continuar. Então esse aporte financeiro, esse patrocínio, né, não tem muito o que falar, ele faz as coisas andarem. Disponibiliza para o parceiro, monitora, fiscaliza, vê como esse recurso é utilizado, aí chegam os relatórios com resultados belíssimos, a gente fica super feliz, mas quando a gente sai do escritório, como a gente está fazendo aqui em Jeri hoje, colocando literalmente o pé na areia e vendo o trabalho de vocês acontecer, é que isso toma forma, né? Porque os resultados eles vão para além dos números. Eu posso ficar aqui falando horas sobre os números do programa. Na última edição, a gente teve projeto que abrangeu 40 milhões de pessoas, é 20% da população brasileira. Então a gente integrou projetos sociais, ambientais e esporte educacional num programa único que vai investir até 2018 1,5 bilhão de reais. E todo esse investimento vai para projetos espalhados pelo Brasil todo, projetos como Pesca Solidária, que tem tudo a ver com esse momento dos investimentos socioambientais da Petrobras. Porque pesca, meio ambiente. Solidária tem que ter gente para ser solidária.
Então a gente fica muito feliz e orgulhoso de ter vocês na nossa carteira, ser o nosso parceiro, por integrar essas duas dimensões sociais e ambientais, porque os resultados para as pessoas e para o meio ambiente a gente tem observado que tem sido muito melhor quando essas questões são trabalhadas de forma conjunta. O Pesca, por ter uma abrangência, porque tem a ver com... O foco já é assim, pesca solidária, já entrega tudo, né? Tem uma coisa coletiva aí, de agrupamento, de ajuntamento, que só pelo nome você já percebe que é grande. A abrangência disso, né, são 3 estados? 2, mas vai ser 3 logo logo. Porque a gente está falando de um tipo de bioma que é muito similar dentro do Maranhão, do Piauí e aqui do Ceará. Quem não percebe isso, né? E ter a capacidade de ter esse olhar com essa dimensão é fundamental. Quem é capaz de fazer isso? O Pesca Solidária. Então não são 3 estados por uma questão de tempo, eu imagino. Mas é muito bacana isso, de também dar essa voz para essa população que vive dali há muitas gerações. E que tem uma cultura toda especial, não acadêmica, do convívio e tal, que tem muito a ensinar ao acadêmico. Eu tive uma certa dimensão da área, porque vi no mapa, e aí eu cheguei à conclusão que o que eu conheci é muito pouquinho em relação à dimensão do estuário, daqueles manguezais que nós fomos, mas em compensação do Parnaíba é outra coisa, as dimensões é quase uma floresta, então é tudo... Eu saí daqui com a sensação de que não fiz nada. E nós fomos a vários lugares, mas fica essa coisa bacana de ter um projeto coletivo que permite a todos estarem discutindo suas vidas, e sempre na condição de melhorá-las, né? Na maioria desses projetos, tem a ver com a experiência e uma entrega pelo coletivo, pelo caminho coletivo. É muito bacana você não se achar sozinho, dentro de um sonho. Aí você vê que tem muitas pessoas sonhando parecido. Você vê também que cada um no seu nicho está fazendo alguma coisa efetiva. E que faz a balança pender para o lado do homem do bem, né? Porque o homem é o grande predador que nós conhecemos. Mas o homem precisa conhecer também essa parte da humanidade que tá trabalhando para fazer alguma coisa de efetiva, de melhoria, de condição humana, de consciência ambiental, planetária. Sabe? A gente tem que ter essa dimensão de que isso é um útero fechado, é tudo aqui. E poder estar dentro de um projeto como esse reafirma esse caminho. É dizer assim, pô, não, está todo mundo certo, não tem ninguém errado. E dizer assim, tem uma turma do bem e essa turma é grande. Não viva ver a onda do mar crescer, oh, quem não viva ver a onda do mar crescer, oh, quem não viva ver, oh, quem não viva ver. Olha, que brisa é essa que atravessa a imensidão do mar? Rezo, paguei promessa e fui a pé daqui até da cá. Praia, pedra e areia, boto e sereia, os olhos de Iemanjá. Na areia,
promessa que abre um caminho pelo chão do mar. Lua, onde começa e onde termina o tempo de sonhar. Praia, pedra e areia, porto e sereia, os olhos de Iemanjá. Mágoa do mundo, por um segundo achei que estava lá. E eu tava na beira da praia, ouvindo as pancadas das ondas do mar. E essa ciranda